Oi, gente. Hoje é um dia de transição. O Sol sai de Libra e entra no signo de Escorpião. Nós entramos no mês de Escorpião. Em breve nós vamos ter uma lua nova em Escorpião. Escorpião, uma das coisas que Escorpião fala é o poder de transformação, principalmente a transformação interior, né? Muito bem. Eu vou colocar aqui para vocês alguns temas que eu já estudei, que eu estudo, que eu me interesso e que cabem nesse canal. Esse canal tem o nome de Um Físico no Mundo da Astrologia, mas junto com esse tema, nós temos muitos outros temas agregados que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês podem fazer perguntas ou até indicativos de temas que a gente pode usar aqui, ou para comentar, ou para dar um tipo de exposição, ou fazer uma entrevista, coisas semelhantes. Ok? Então, assim, eu sou físico de formação, então interesse pela física, mas não é uma física clássica qualquer, não é aquela física que você aprendeu no ensino médio e que geralmente você detesta, né? Porque teve professores ali que não tinham interesse muito de passar a informação da verdadeira física, ou não tinham tempo, ou não tinham motivação, ou qualquer uma dessas alternativas. Então, o meu interesse é pela physis dos gregos, lá dos gregos. O interesse pela natureza, physis enquanto natureza. Tópicos de física quântica. Eu fiz disciplina de física quântica no meu curso de física na Unesp de Rio Claro, uma disciplina optativa e a partir da qual eu me enveredei por vários caminhos da física quântica, de aplicações da física quântica. Teoria do caos. Efeito borboleta, muito interessante. Efeito borboleta do tipo que a gente já viu em filmes, em vídeos, etc., e efeito borboleta que acontece na nossa vida todos os dias. Então, a importância da gente conhecer, identificar e perceber que nós somos seres que estamos abertos às menores influências da natureza. Sistemas altamente dependentes de qualquer situação, pequena que seja, ok? Isso é uma das definições de efeito borboleta. Sistemas dinâmicos complexos. Táquions, sim, aquelas partículas que, teoricamente, possivelmente, existem acima da velocidade da luz, que é um limite para o mundo de Einstein, ok? Geometria fractal. Fractais na natureza. Tudo é fractal, pela ótica da geometria fractal. Fenômenos não lineares. Todos os fenômenos naturais são não lineares, apesar de que a ciência clássica não olha assim e nós não fomos ensinados a ver assim. Então, nós queremos usar a regra de três para tudo. Regra de três só funciona quando os fenômenos são lineares. Fenômenos não lineares não dá para usar a regra de três, e aí a gente não sabe como fazer, né? Daí a importância da gente trabalhar com fenômenos não lineares. O nosso humor, por exemplo, durante o dia é um fenômeno totalmente não linear. Muito bem. Entropia, segundo a lei da termodinâmica. Junto com a entropia, existe a sintropia. A tendência ao caos, ela convive com a tendência à ordem. É um assunto polêmico também. Aliás, há um gosto inerente aqui dentro por assuntos polêmicos, porque são assuntos que estão na borda. Assuntos clássicos, você dá um Google aí e acha tudo, não é? Sistemas irreversíveis. Os sistemas naturais são irreversíveis. Não adianta a gente querer voltar numa situação que a gente viveu 10 anos atrás, numa certa cidade, num certo local, com uma certa pessoa, porque quando a gente voltar lá, a gente vai ver que não é mais nada daquilo. Por quê? Porque os sistemas naturais são irreversíveis. Princípio da incerteza, física quântica lá da década de 20 e 30 do século passado. O gato de Schrödinger,
gato está vivo ou morto? Não está vivo ou morto, ele está vivo e morto. Depende do quê? De quem vai observar. O emaranhamento quântico, the quantum entanglement. O papel do observador na natureza observada, que é um pouco do gato de Schrödinger, e várias outras situações. O experimento da fenda dupla, por exemplo. A característica do elétron é aquela que você busca nele. Se você busca partícula, você encontra partícula. Se você busca onda, você encontra onda. Então, o papel do observador é de suma importância. Os atratores, sistemas locais ou situações para as quais o sistema está sendo atraído, chamado de atratores na teoria do caos. Os atratores clássicos e os caóticos, os totalmente não lineares. Incerteza e imprevisibilidade na natureza, como, por exemplo, a meteorologia, um sistema totalmente aberto, ou quase totalmente aberto, né? De tal forma que você não consegue fazer previsão. A perguntinha que vem por trás é: e os outros sistemas naturais? Não são tão abertos quanto? E o ser humano não é um sistema aberto também? Questões filosóficas que vale a pena a gente conversar. Então, temos aí sistemas fechados, sistemas abertos. Os sistemas fechados como cavernas de Platão. Quando a gente se define como sistemas fechados, nós estamos construindo cavernas de Platão em diferentes níveis, né? Quando você sai de uma estrutura rígida, você busca uma outra, você sai de uma caverna de Platão e busca outra. Quando você sai de uma igreja, porque ali não está bom isso, não está bom aquilo, já foi, não sei o quê, aí você busca um outro grupo, uma outra igreja, você sai de uma caverna de Platão e vai para outra caverna de Platão. Interessante, né? Quem admite? As pessoas nem sabem o que é a caverna de Platão, essa metáfora, essa alegoria de Platão lá de trás. A gente pode pensar em diferentes níveis de caverna de Platão. Não é só a caverna, existem várias cavernas de Platão. E a gente passa a vida, na verdade, saindo de uma, entrando em outra. Até a gente se dar conta, a gente vai entrar em menos. A gente vai viver de uma forma mais independente, mais livre, né? E é mais ou menos isso que eu coloco aqui. O ser humano como um sistema aberto com N graus de liberdade. É fácil perceber isso aqui? Não, claro que não. O ser humano livre pode ser identificado, por exemplo, com o processo de individuação do Jung e a jornada do herói de Campbell. Tem uma ligação com termodinâmica da irreversibilidade. Algumas teorias desenvolvidas pelo bioquímico Prigogine, no final do século passado, ele que foi um ganhador de prêmio Nobel. A gente precisa trazer isso para a nossa vida, senão fica só um estudo teórico, acadêmico, né? Nesse meio aí, temas como a linguagem do corpo, do Lowen, é importante, porque a gente aprende que o corpo faz parte de toda essa dinâmica. E os desbloqueios que a gente pode conseguir com isso, né? Homeopatia e florais, dois assuntos extremamente importantes para a medicina do sutil. Aquilo que não tem matéria, mas carrega informação. Homeopatia e floral carregam uma coisa chamada informação. Não tem matéria, mas tem informação. Para isso, a gente precisa estudar um pouquinho a teoria da informação do século passado. Informação é aquilo que produz mudança. Pode carregar matéria ou não, mas produz mudança. O que é informação na sua vida hoje? Mudança produz mudança de verdade. Mudança de comportamento, mudança de padrões, mudança de estilo de vida. Então, a saúde integral como um sistema dinâmico.
saúde integral, não é saúde de um órgão, de um ponto do corpo, do organismo, é uma saúde integral. Como é que a gente chega lá? Quais são os caminhos que hoje, 2024, a gente tem em mãos, com todo o conhecimento que está aí à disposição? E a gente tem à disposição. É só saber procurar. Para isso, precisa muito de discernimento, porque está cheio de informação que não é informação, que é garbage, que a gente precisa identificar o que é garbage e jogar fora. Das religiões cristãs para os grupos de espiritualidade. Essas mudanças que aconteceram na vida de todo mundo, nossa, minha, sua, e o que isso significa? O Concílio Vaticano II e a pretensa renovação da Igreja Católica. 1960 e pouco, década de 60, quando a gente tinha a junção de, astrologicamente falando, Plutão com Urano no signo de Virgem. Nós tivemos o Concílio Vaticano II. Assim como nós tivemos o golpe militar aqui no Brasil, significativo para Plutão mais Urano, juntos em Virgem. Arquétipos astrológicos, a importância dos símbolos para se entender a vida. Parábolas e metáforas. Eu gosto muito das parábolas e das metáforas. By the way, quando a gente vai para a física quântica, a gente chega em situações que são quase não metafóricas. Isso causa uma inquietação e uma busca de solução. Um ponto muito importante para a gente conversar. Saturno e a pulsão de morte de Freud. Pois é. O mito de Sísifo e a tendência às repetições. O mito de Sísifo tem tudo a ver com o arquétipo de Saturno, na astrologia, e essa pulsão de morte de Freud, que é uma tendência à repetição. Muito embora você quer fazer uma coisa nova, você quer criar, você quer sair daquilo ali, mas tem um padrão saturnino, que geralmente é dos padrões familiares, familhão, etc., que puxa para trás e faz você voltar, tanto para sintomas como para pensamentos, para emoções passadas, que não te resolvem nada. Isso é Saturno, isso é Sísifo. É um tanto da pulsão de morte de Freud, tá? Urano, que eu gosto bastante. O arquétipo de Prometeu que transgride e que não é aceito. Né? Não é só Prometeu, é Dionísio também. Prometeu não é aceito. Dionísio não é aceito. Quando a gente lê sobre o mito de Prometeu e Dionísio, a gente vê que o que eles fizeram foram transgressões. Então, tem aí um indivíduo que transgride, mas não é transgredir de forma clássica, né? Não é sonegar imposto. Essa é uma transgressão, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de transgredir as regras internas nossas, os nossos padrões, que nós trouxemos lá de trás, de família, de igreja, de escola. É transgredir para a gente viver conforme o ser humano é chamado para viver. Nós precisamos entender como é que o ser humano é chamado para viver. Understand? Plutão em Aquário. Plutão entrando em Aquário agora definitivamente, no mês de novembro de 2024, onde ele fica por 20 anos. O que significa essa entrada de Plutão em Aquário? As novas conspirações aquarianas. A Marilyn Ferguson escreveu um livro lá atrás, 1980, A Conspiração Aquariana. Muito interessante, quem puder, leia. Agora nós estamos em outros tempos, onde a gente precisa olhar, ter outros olhos para ver o que significa hoje a conspiração aquariana. Quais são as novas conspirações aquarianas? Quem são os verdadeiros aquarianos? Os transgressores internos que querem viver mais. Não é transgredir por nada, por uma vida entrópica. Isso é sonegar imposto, é isso. Parar em vaga de deficiente, não sendo deficiente, é isso aí. Deixar carrinho de supermercado em lugar equivocado,
que atrapalha o outro que vai estacionar, é transgredir de forma mecanicista, entrópica. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos buscando novos transgressores, novos conspiradores. Conspirar significa respirar juntos na mesma direção, tá? Quem são aqueles que estão dispostos a respirar juntos numa mesma direção de um novo ser humano, com esse Plutão em Aquário? That's the question. O modelo da pilha de areia. Todo o sistema natural tem isso. Os pequenos deslizamentos e as avalanches. Por isso que nós temos as crises. Depressão é uma coisa natural se a gente olhar desse ponto de vista. Mas não é para ficar na depressão. É para usar a depressão como uma descida ao submundo, Hades, Plutão, um trânsito de Plutão geralmente causa isso, para você sair renovado, não é para ficar lá. Já ficou a Perséfone, já casou com Plutão, já ficou lá. Você não precisa, você desce e sai. Símbolo disso, o Cristo, que desceu 3 dias no ventre da terra. Outro símbolo, Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites na escuridão e saiu falando: agora eu sei qual é a minha missão de vida. Leia lá, está no livro de Jonas. Caos, bagunça versus caos criativo. Então, eu coloquei aqui esses temas dos quais eu gosto bastante e que a gente vai trazer nesse canal aqui. Né? Tem assuntos que eu entendo mais dessa lista aí. E tem assuntos que eu entendo menos. Né? Em nenhum assunto eu entendo tudo. Já estudei, não significa que eu entendo tudo. Nossa, a gente estuda, a gente descobre que a gente sabe pouco daquele assunto. Precisa estudar mais. Integrar informações, conhecimentos, daquilo que é chamado ciência e daquilo que não é chamado ciência. São conjuntos de conhecimento. Né? Astrologia arquetípica, astrologia de uma forma geral, não é considerada ciência. E qual é o problema disso? Nenhum. É um conjunto de conhecimentos, tudo bem. Nós precisamos integrar isso com os símbolos, com as metáforas, com os arquétipos, com as histórias que a gente lê e com as histórias que a gente tem para contar. Então, quem tiver comentários, pode anotar aqui, pode falar comigo em particular também. São temas que a gente pode trazer aqui a qualquer momento. Até a próxima. Até mais.